Johnny Walker versus chinês bom de briga nesse UFC madrugada que ninguém vai ver, mas deveria, porque tá valendo a pena, hein? Bora! Três tapinhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e deus donzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo, pisando aqui no octagono de 3 tapinhas para trazer para vocês, apresentar para vocês tudo sobre o UFC Xangai, que acontece nessa madrugada. Você não vai ver, porque você não vai acordar às 4 da manhã. Ou se você é muito madrugueiro e dorme tarde, você não vai conseguir ficar até às 11 da manhã acordado, você não vai ver este evento. Então veja esta edição de 3 tapinhas, porque pelo menos você se informa sobre o evento, né? Temos Johnny Walker pegando o insano Zhang Mingyang, chinês bom de briga, favoritíssimo nas casas de aposta contra o brasileiro. Tem uma luta bem interessante, né, entre o Brian Ortega contra o Aljamain Sterling. Tem Sergei Pavlovich, tem Michel Pereira, o Demolidor, o paraense voador. Deixe já seu like, você que está vindo pelo YouTube, você que está vindo pelo Spotify, depois entra no YouTube e deixa nosso likezinho ali, porque ele conta pra gente, por favor. Todos bem-vindos, todos bem-vindas. Vamos entender se está valendo a pena tomar café preto, forte, para ficar acordado e assistir esse evento. Começando pelo espinho na garganta do evento passado, né? Um eventaço, né? O UFC 319. Lembrando que eu tinha dado a nota de corte 8, uma nota alta para o evento. Foi um bom evento, na minha opinião, né? Não foi um super evento, não foi um espetacular, foi bom. Foi bom. Nota 6. Nota final 6. E vamos desespinhar, antes de falar do UFC Xangai, o passado. Alguma coisa que está incomodando aí, ou na cabeça, algum assunto pipocando, ou do evento anterior. Começando por você, Barbie, por favor, aproxegue-se, põe o teu espinho na garganta sobre o UFC 319 ou qualquer outro assunto. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aos 3 tapinhas. Aqui vos fala seu Capitão Carisma, o ícone de milhões. Para o meu espinho na garganta dessa vez, eu só queria falar a respeito das excelentes performances que a gente teve, 2 nocautes que, na minha opinião, são os principais concorrentes hoje ao nocaute do ano. A luta do Carlos Prates, quando ela acabou, eu coloquei no Twitter, esse é o nocaute do ano, sem discussão. E na próxima luta eu já tava ok. Talvez esse seja o nocaute do ano, sem discussão. As duas lutas têm discussão, né? Mas foram 2 nocautes absolutamente maravilhosos, depois de ótimas performances também, e eu acho que representaram também como que as performances foram. É interessante você pegar que tanto o Murphy quanto o Prates estavam enfrentando caras que tentaram pressionar, que tentaram colocar volume de golpes, que tentaram inibir um jogo, e os dois lidaram com isso de formas muito diferentes. Enquanto o Murphy estava tentando travar no clinch, girar o braço do Pico e acabou entrando com um contragolpe fabuloso que causou o nocaute, o Prates estava entrando com joelhadas frontais, estava conectando com golpes no boxe e fazendo o Neil sentir bastante, e eventualmente o cotovelo rodado que ele usou foi na ofensiva. O Murphy foi contragolpeando, o Prates foi na ofensiva, mas 2 dos golpes mais espetaculares que eu vi nos últimos tempos, acho que os 2 aí são fortíssimos concorrentes a nocaute do ano. Eu acho que assim, o Pico já tem um certo histórico sendo nocauteado, mas o Neil, cara, o Neil tem um queixaço. E ele viu estrelas ali. Eu acho que enquanto o Murphy foi mais plástico, e também o fato dele ser azarão acaba contando bastante, mas a forma que o Prates executou aquilo em cima de um cara conhecido pela durabilidade foi muito impressionante também. Palmas para os dois, porque isso foi fabuloso de se ver. Ok, muito legal, Barbie. Deixa eu desespinhar antes de você, Meloto. Dá um tchauzinho aí, Meloto. Dá um só para as pessoas saberem que você está aqui. Oi. Ai, que bonitinho, de boné preto. Ô, Meloto, segura um pouco aí que eu vou desespinhar antes. Porque o meu espinho na garganta é a minha inconformidade com o público nas redes sociais, público brasileiro, público estrangeiro, internacional, enfim, criticando a vitória do Chimaev. Pessoal, você, cavalheiro ou donzela, que é um desses que andou criticando a vitória do Chimaev porque achou que faltou emoção, que faltou... Ele pegou um campeão.
que vinha se mostrando um campeão dominante, indo para a terceira defesa de cinturão, no auge da sua performance técnica e física, e tirou para nada. Nada. Para os 3 juízes foi 50-44, pontuação, ao meu ver, equivocada. Tranquilamente, pelo menos 3 rounds, um 10-8. No mínimo 2 10-8. Um domínio completo, do início ao fim, contra um Dricus du Plessis. Não foi ninguém, foi possivelmente o cara que tinha e que tem mais chances de vencer o Chimaev. Olha o que o Chimaev fez com esse cara. Você que está indignado que o Chimaev não finalizou no primeiro round, você acha que o Chimaev não é humano. Eu sinto te dizer, o Chimaev é humano. Ele não é um super-herói. Ele é um ser humano, ele é um lutador. Sangra que nem a gente, faz cocô. É um ser humano, normal. E como ser humano, é um baita de um lutador. É um espécime. É completamente fora da curva. É seguramente o maior lutador de MMA dos últimos 5 anos. É uma coisa completamente fora da curva. O que ele fez com o Chimaev foi um absurdo. Perdão, com o du Plessis. Foi um absurdo. Como é que vocês acham isso uma coisa... Não, foi um absurdo. Ele tirou pra nada aquele cara que vinha atropelando todo mundo. Esse é o meu espinho. Eu não entendi, as pessoas vão ficarem estupefatas. Acho que tem gente que acha, de fato, que o Chimaev veio de outro planeta. Não, ele é terráqueo. E como terráqueo, é um fora da curva. Impressionante. Eu estou impressionado e um pouco indignado com as pessoas não estarem impressionadas como eu. É isso. Vai lá, Meloto. Bom, o meu spin ele também tem a ver com o Chimaev, mas eu considero que as pessoas, elas olham para essa luta e criticam ele. A única forma de criticar, eu acho, seria por conta do que foi a luta, e não porque a performance dele foi ruim. Porque se a gente for olhar para as outras lutas dele, todas elas, se não a maioria, mas as lutas ou terminavam rápido, ou ele tinha problema com cardio, e aí ele diminuía a atuação dele física. Bom, mas Só que nessa foi... Mas Meloto, ele pegou o campeão da categoria. Ele não vai pegar todo mundo e terminar no primeiro round. Ele é um humano. Ele pegou o campeão e fez o que fez, mas continua. Sim, isso aí mesmo. E é por isso que eu acho que ele deu um cala-boca em muita gente, incluindo a minha. Porque eu achava que também que se passasse no segundo round ali, ele ia ter muitos problemas. E ele não teve. Então eu acho que ele merece muitos elogios por essa atuação dele. E se a luta foi ruim, não se deve só a ele. Aliás, para mim o principal culpado pela luta ter sido ruim é o Dricus du Plessis, porque não evitou esse jogo pragmático dele. E é só tu ver o Gilbert Burns, né, o Gilbert Durinho. Ele conseguiu evitar o grappling do Chimaev, manteve a luta em pé e foi um lutão. Então a luta, se foi ruim, se deve muito ao fato do Dricus du Plessis ter permitido. E assim, eu tenho outra coisa a dizer. Além dessa crítica ao Dricus du Plessis, ele também andou falando muita besteira antes da luta, né, dizendo que o footwork, né, o jogo de pernas, não serve para nada no MMA, falou que seria uma luta tranquila desde o início, e deu para ver que não, né? E o Dana White, fica aqui também o registro da incoerência dele com relação ao bônus, porque eu acho que o Chimaev merece elogio sim pela luta, pela atuação que ele teve, mas eu acho que dar o bônus de performance da noite para ele, performance que eu digo é a questão do show, tá? Não é pelo nível de domínio. Eu acho que é demais, cara, porque daí tu premia aquele cara que fica confortável numa decisão. Eu acho que se o cara dá um nocaute, uma finalização, assim que deveria ser os prêmios. Vai lembrar que o Jailton Malhadinho, na luta que o Malhadinho ganhou do Derrick Lewis, o Dana White criticou muito a atuação do Malhadinho, e eu considero que foi um domínio tão grande quanto. Tá certo que o nível do oponente era completamente diferente, né? Não era o campeão, era o Derrick Lewis. Mas tem outros exemplos aí. A Valentina Shevchenko, quando dominou a Alexa Grasso, dominou
muito e não teve bônus pra ela. Então, eu acho que o bônus tem que ser pros caras que se arriscam um pouco mais. Então, essa é a minha crítica ao Dana daí. É que talvez tem os recordes batidos, né, de domínio e de golpes desferidos, né? Acho que foi isso que pode ter motivado o bônus. Mas vai lá, Barbie. Não, é porque eu acho, Meloto, que eu não concordo com você, mas ao mesmo tempo eu acho que o Dana distribui os bônus de uma forma muito emotiva, sabe? Porque se historicamente ele recompensasse performances como a do Shimaev, beleza, eu até concordo com isso. Porque o cara pegar um campeão dominante e meter um 50-43 nele, independente de como a luta foi, eu acho que ele deveria ser recompensado com bônus de performance pelo feito. Sabe? Tipo assim, pegou um campeão, tirou para absolutamente nada. Bônus de performance, porque essa é uma performance, indiscutivelmente, uma performance incrível, sabe? Ela pode não ser entretenimento, mas ela com certeza é incrível, né? Mas o Dana, historicamente, não responde bem a esse tipo de coisa, que é como você bem falou, ele já vimos performances desse jeito que ele criticou bastante ao invés de premiar, e agora subitamente ele resolveu premiar o Shimaev quando tiveram outros nocautes, tiveram outras finalizações no evento. Então eu vou dizer assim, na minha opinião, o Shimaev merecia sim um prêmio, mas não é assim que o prêmio de performance da noite vem funcionando. Então, acaba que fica essa questão de o que o Dana White está procurando. Porque, por exemplo, o Oleksiejczuk, bicho, o nocaute que ele meteu no Mirshaev, uma combinação de 3 golpes para levar ele no chão, em contragolpe, aquilo para mim foi maravilhoso. E ele não ganhou o prêmio, sabe? É desse tipo de coisa que eu tô falando, que ou você tá premiando nocautes e finalizações bonitas, ou você tá premiando performances. E eu sou a favor de premiar performances, mas não é assim que o Dana premia. Bom, vamos seguir aqui então. Agora sim, entrando no UFC Xangai, Walker versus Zhang. E não é a Weili Zhang, é o Zhang Mi Yang, um lutador visceral. O Barbie vai falar mais sobre ele na análise da luta principal, hein? Antes disso, temos a pergunta capiciosa. Olha o malvado sorrindo aí para você, Meloto. Olha essa pergunta aqui, por favor, Cavaleiros e Brutamontes, façam esta pergunta chegar aos ouvidos de Johnny Walker. E a resposta do Meloto mais ainda. Meloto, o malvado quer saber, na sua opinião, Walter Walker vai chegar mais longe no UFC do que o irmão Johnny? Bom, o Johnny chegou ao top 5 da categoria dos meio pesados, né? Agora ele já não tá mais ali, mas esse foi o teto dele e eu acho que não vai conseguir ser mais do que isso. Pelo andar da carruagem aí, pelo nível da categoria, eu acho que ele não consegue mais avançar o que ele já foi, né? O Walter, ele tá com 27 anos, ele é o 14º do ranking nesse momento. A categoria é uma categoria velha. Essa galera que tá acima dele aí no ranking, daqui uns 6 anos, né, quando o Walter ali tiver 33, digamos, que talvez seja o auge dele físico, eu acho que só o Espinal ali, deixa eu ver, o Espinal e o Spivak, que vão estar ali ainda lutando em alto nível, porque a categoria é uma categoria muito velha, daqui 6 anos, vai estar para estar todo o pessoal ali. Então, me baseando por isso, eu acho que ele tem chance sim de entrar nesse top 5, eu apostaria nisso, apesar que tem outros lutadores atrás dele, que pode chegar lá antes, e aí complicar a vida dele, né? Não sei se ele passaria, por exemplo, pelo Vitor Petrino, talvez o jogo não encaixa muito, pode vir outros pesos pesados, né, de fora do UFC nesse tempo aí, né, até os... Walter Walker vai chegar mais longe no UFC do que o irmão Johnny, sim ou não? Aí é bola de cristal pura, né? Eu acho que vai, cara. Mas Então crava aí. Beloto está cravando, Barbie. tá cagando. Beloto está cravando que Johnny Walker é o irmão do Walter. É o irmão do Walter, o irmão mais importante aí é o Walter, é quem vai chegar mais longe, quem vai levar o estandarte da família Walker mais longe no UFC. Muito bem, hein, Meloto? O tempo vai dizer, hein? E o Johnny Walker vai correr atrás de você, eu tenho certeza.
É que é muito difícil, gente, cravar uma coisa dessa, porque tem muitos fatores. Eu prefiro me apegar na análise mesmo, do que, sabe? Mas eu acho que a probabilidade maior é que sim, porque a categoria tá muito envelhecida, atrás dele tem poucos talentos, e ele é novo. Então eu tenho que me basear por algo que não aconteceu ainda, que é chegar uma nova geração, que também tem que surpreender, que tem que ser boa. Então eu aposto de sim, vai. Vai, Walter. Só não vai ganhar o cinturão, isso aí eu acho demais. Tudo bem, vamos ver o que o pai Meloto, se as previsões vão se configurar ou não. Agora, ô Barbie, a pergunta capiciosa é para Vossa Senhoria, e é a seguinte: Caio Borralho ou Imavov? Falta menos de 2 semanas para essa luta acontecer. Tá perto, hein? Tá chegando. Menos de 2 semanas para Caio Borralho e Imavov se enfrentarem. E eu quero saber, o Malvado quer saber, qual dos dois, na sua opinião, teria mais chances de vencer Khamzat Chimaev? Eu vou dizer assim, soldados, senhoras e senhores, eu não acho essa uma pergunta nem difícil de responder. Eu acho que a resposta é Caio Borralho muito claramente. Eu acho que o Caio Borralho, inclusive, é um cara que eu acho interessante nessa luta. A gente já viu o Caio Borralho fazendo 5 rounds e ele fez com um card bem bacana. A gente já viu ele trabalhando bem por baixo. A gente sabe que ele tem um grappling muito bacana. A gente sabe que ele é um cara muito cerebral e se planeja muito bem. O Imavov, por outro lado, ele é um lutador excelente, ele é um trocador excelente, extremamente longo, chuta muitíssimo bem, tem ótimos golpes retos, muito poder de nocaute, tá melhorando bastante na área do wrestling e do grappling. Só que, tipo, eu vejo o Imavov sendo absolutamente amassado pelo Chimaev. E eu acho que seria aquela coisa que o desgaste no Imavov seria pior do que no Chimaev. Porque a gente vê o Chimaev, a gente já viu o Chimaev tirando round 10-8 dos caras e voltando mais cansado do que os caras, como foi, por exemplo, o caso contra o Usman. Eu não acho que isso aconteceria contra o Imavov, porque o Imavov, mesmo em lutas que não tem um ritmo tão absurdo assim, como por exemplo foi contra o Brendan Allen, ele entra cansado já no 3º round. Eu acho que ele tendo que fazer um round por baixo do Chimaev seria um inferno para ele. Eu vou ser sincero, que das lutas no topo da divisão, quando a gente pensa nos caras que estão lá no topo, eu penso em 4 caras, que seria o Imavov, o Borralho, o Anthony Hernandez e o Reneir de Ridder, que acabaram de confirmar uma luta entre esses últimos 2, e desses 4, a única luta que eu considero desinteressante contra o Chimaev é uma luta contra o Imavov, porque eu não acho que o Imavov tem chão algum ou cardio algum para lidar com o que o Chimaev vem fazendo. Os outros, pode ser que o Chimaev passe o caminhão por cima deles, inclusive é nisso que eu acredito, mas o Imavov, eu sei que ele não tem absolutamente nada para resistir a esse tipo de jogo. Então, Caio Borralho com toda certeza. Maravilha, Barbito, e bora para Rampazzo Reage. Rampazzo Reage? Abre aspas para o longo, por interessante comentário do Lucas C. Bispo. Concordo com o Rampazzo, já começou bem no comentário, né? Que o Charles é sim mais lutador que o Fiziev. Em condições normais, seria amplo favorito. Mas pegando a luta pouquíssimo tempo após o nocaute mais brutal da carreira, já vindo de um histórico de fragilidade no queixo / absorção, contra um adversário difícil de ser quedado, mão pesada e bom nível de trocação, a situação inevitavelmente fica mais equilibrada. O principal problema não é a técnica, e sim o poder de absorção com muito pouco tempo de recuperação para um nocaute tão brutal, aliados à mão pesada e à boa trocação do Fiziev. Dito isso, torcendo demais pela recuperação do Charguinho. Ô Barbie, coloca as barbas de molho aí, porque temos um bom comentarista aqui, né? O Lucas fez uma análise bonitinha, bem fundamentada, muito bem construída. Eu só fico pensando, Lucas, uma coisa que talvez eu discorde um pouco de você, é essa questão do tempo. É difícil, né? A gente não tem uma ciência desenvolvida, dados que fundamentem isso. Mas o UFC Rio vai ser em novembro. O Meloto, você que é uma máquina humana,
A luta do Topuria, o nocaute do Charles pro Topuria foi em junho? Julho? Foi 28 de junho. E 28? o UFC Rio em outubro. E o UFC Rio é outubro, não é novembro, é outubro, perdão. Julho, agosto, setembro, outubro. Pô, são 4 meses, cara. Eu não sei se vai ter esse peso todo que você tá falando, mas você pode estar certo. De novo, tem-se muito pouca informação, é muito achismo em cima dessa coisa de há quanto tempo o cérebro precisa de hidratação para conseguir se recompor de um nocaute brutal. Eu acho que faltam pesquisas e estudos sobre isso. Talvez você tenha razão, mas empiricamente olhando aqui, se eu penso 4 meses, né? Bom, vai lá que ele pode também, depende do sparring que ele vai fazer, né? Nesse camping, dos sparrings que ele vai fazer nesse camping para essa luta. Que também, se fizer muito puxado, o cérebro volta a chacoalhar mais cedo. Enfim, acho que você trouxe bons pontos aí, mas eu continuo achando o Charles muito favorito, porque eu também continuo achando o Fiziev um pouquinho supervalorizado demais. Ele, de fato, tem uma defesa de quedas boa. Meu ponto é que eu acho que ele é posto como um suprassumo na trocação e eu não vi ele deitando corpos no UFC. Simples assim. That's all, folks. Seguindo aqui 3 tapinhas. UFC Xangai, Johnny Walker versus Zhang Mingyang. Começando pela nota de corte, que eu analisei este card, fiquei titubeando, ping-pongueando, como o Barbie gosta de dizer, e cheguei numa nota 5. Uma nota 5. Tem boas lutas, o card não tá ruim, nota de corte 5 para este evento, para este card. Meloto, por favor, conte pra gente o horário indecente que começa esse UFC e qual é a primeira luta. O evento está previsto para começar às 4 da manhã. Lembrando que na sexta-feira a gente vai ter o Road to UFC, que começa às 7 da manhã, que a gente vai ter algumas lutas envolvendo lutadores que estão no UFC, por exemplo, a Bruna Brasil vai estar fazendo a luta principal do card do Road to UFC, que é um evento secundário para revelar talentos na Ásia. E aí eles aproveitaram para dar um pouquinho mais de up ali no card e botar atletas do UFC também. Mas a nossa análise vai ser toda voltada ao UFC aqui, né, que vai ser no sábado, às 4 da manhã, é isso mesmo, começa às 4 da manhã no horário de Brasília, e a primeira luta é entre o Uran Satboljev contra o Diyar Nurgozai. Um foi campeão da LFA, que é o Uran, né, eu vou tratar aqui como Uran, foi campeão da LFA dos meio pesados, é um cara que busca o nocaute, ambos já lutaram no UFC, perderam as suas estreias, o Uran perdeu para o Martin Buday, o Diyar perdeu para o Cláudio Ribeiro. São nocauteadores, eles vão em busca disso. O Diyar, pelo que eu vi nas casas de apostas, é zebra, o Uran é o favorito, e eu concordo com as odds, porque o Diyar, na luta contra o Cláudio Ribeiro, ele se mostrou muito aberto, mesmo em pé, que é a área de conforto dele, ele se expõe muito. Então, por esse detalhe aí, eu acredito mais na vitória do Uran. E a segunda luta, Melo? Bom, depois a gente vai ter o Xiaolong contra o Suyong Yu. China contra a Coreia do Sul aqui. Assim, eu não confio tanto nos atletas que estão sendo revelados nesse Road to UFC, tá? Não é que nem o Contender Series, que pega talentos do mundo todo, inclusive às vezes asiáticos também. No Road to UFC é só da Ásia. Raramente tem uma exceção, quando tem algum outro cara de outro país para preencher card, mas majoritariamente da Ásia, ali, Oceania, e aí o nível lá não é tão bom assim. Então, esse teste que eles passam ali, eles chegam no UFC, para mim, não quer dizer muita coisa, embora eles tenham passado por isso. Então, por esse aspecto, eu vou confiar um pouco mais no sul-coreano, que foi campeão já de eventos japoneses, asiáticos. Me parece que é um cara que está um pouco mais testado aí, foi campeão realmente. Teve cinturão de algumas organizações. Então é isso. Meu palpite vai ser no sul-coreano Suyong Yu. E aí, na terceira luta, a gente tem a odd mais absurda deste evento, né? Exatamente. O Iza, não sei se é assim que se pronuncia,
vai enfrentar o Westin Wilson. Favoritismo aqui, odd 1-8, né? 8.00 em algumas casas de apostas aí a favor do Westin Wilson, o que pra mim é um exagero. O Izá não venceu nenhuma luta no UFC ainda, ele bateu na trave uma vez, ele tentou entrar no UFC uma vez, perdeu, foi mandado embora, aí fez o caminho pelo Road to UFC, voltou agora, perdeu de novo. Então não me cheira muito bem esse favoritismo aqui, parece que é muito elevado. Até porque o Westin Wilson só perdeu para o Joanderson Tubarão e também para um outro brasileiro também, que se eu não me engano, deixa eu ver aqui, o Jean Silva, pô. Então assim, é uma coisa que não depõe tanto contra ele, assim. Então, embora eu concorde com o favoritismo do chinês, mas eu acho que não é para tanto, não. Quem gosta de apostar aí, fica de olho nessa luta. Você iria no West Wilson num campo minado, Meloto? Olha, eu talvez sim, mas eu prefiro em outros que eu confio um pouquinho mais. Você teve a chance de ir e não foi. E deixou essa odd. E deixou essa odd vagabundo. Que vai falar daqui a pouco. Mas tudo bem. Aí a gente tem o paraense voador. Cara, favorito, né? Contra o Kyle Daukaus. Agora, isso também é um campo minado aí sugestivo, hein, o Caio do Alcaus, porque o Michel Pereira, infelizmente, eu gosto dele. Gosto dele. Infelizmente, vem numa fase que não vem esperando confiança, né, Melodo? Mas tá favorito. Tá favorito, sim, mas isso é mais porque o Daukaus não foi grande coisa, assim, na carreira dele, né? E tá voltando ao UFC aí depois de uma demissão. Ele emendou 4 vitórias seguidas. E o nível fora do UFC a gente sabe, né? Não estamos falando nem de PFL, é de Cage Fury. É esse o evento em que o Daukaus venceu ali 4 lutas seguidas. Baseado no que ele fez antes, dá para cravar uma vitória do Michel. Eu confio um pouco mais. A questão é se o Michel decaiu tanto mesmo a ponto de perder para o Daukaus, o que eu não acredito. Tá? Eu acho que o Daukaus é um cara de um cara de impacto, não é um cara de volume. Então a gente já pode imaginar aí que não vai ter questão do Michel ser deteriorado durante a luta com relação ao gás. Eu acho que essa luta acaba mais rápido do que... Não vai para decisão do juiz essa luta aqui. O Daukaus não tem esse perfil. Então eu confio numa vitória do brasileiro, por nocaute, inclusive, porque o Daukaus é vulnerável em pé. Tomara. Tá precisando de uma vitória, inclusive, para melhorar os ares e a emoção e a cabecinha dele. Tomara. Vamos torcer pro Michel nessa madrugada aí. E na sequência, Melô? Bom, depois a gente vai ter o Rong Zhu contra o Austin Hubbard. Aqui tá o meu Neil Magny, tá? Que é um cara que eu odeio, que é o Austin Hubbard. Eu não gosto das lutas dele, eu acho que é um cara que ele não traz fogo, é um cara que tu assiste as lutas são entediantes, ele anula um pouco os pontos fortes dos adversários, e ele não tem pontos fortes tão atrativos, então mas eu tenho que separar também o ódio da razão, né? Eu acho que ele, por mais que ele seja zebra, eu acho que ele é um pouco melhor do que o Zhu Hong, que até agora não me mostrou grandes coisas, assim. É um cara que tem mais derrotas do que vitórias dentro do UFC, perdeu para lutadores bons até, mas não me enche os olhos esse chinês. Então eu vou de Austin Hubbard. Se tem alguma zebra para pegar aí, né? Eu tenho outras na mente também. Essa seria uma delas também. Porque ele tá bem zebra nas casas de aposta. Talvez eu mude meu palpite no campo minado pra esse cara aí, hein, Meluto, depois de ouvir tua análise. 3.10 a odd dele aí, ó. Temos o direito de fazer isso. Ainda não chegamos no campo minado. Eu tô com a cabeça coçando aqui. Mudando minha estratégia. Bom, não. Vamos continuar aqui. A gente já vai falar de campo minado. Próxima luta, Melo, qual é? É entre o Loner Kavanagh contra o Charles Johnson. Aqui a gente tem... Aqui subiu o nível, né? Um cara que talvez tenha potencial para ser campeão, que é o Kavanagh. Eu já boto minhas fichas nele há um bom tempo aí, quando ele lutou no Contender Series, onde ele nocauteou uma grande joia, que era o One Two Who. E aí entrou no UFC, fez uma luta muito dura contra o Ochoa, que é da Shootbox aí, aquele peruano.
venceu o Lipe Detona. Então, assim, é luta bem complicada pro Charles Johnson. Eu confio mais no Kavanagh, acho que ele já tá pronto para passar pelo Johnson. O Johnson perdeu aí recentemente pro Temirov, deu uma derrota pro Joshua Van por nocaute, inclusive, né? É um grande teste pro Kavanagh pra gente saber se ele tá apto já a entrar ali no top 10 da categoria, né? Eu acho que ele vence o Johnson, mas é um grande teste. Nós vamos saber agora se ele tá preparado para isso, para entrar no top 10 ou top 15 ali, né? O Meloto, e aí chegamos na última luta do card preliminar. Eu tô rindo aqui porque essa luta vai ser tipo por volta das 6:30 da manhã. Quem que vai estar vendo isso, cara? Mas, por favor, Cavaleiro Donzela, comente aqui se você viu ao vivo a luta entre o Maheshat e o Gao Jong. Por favor, ao vivo, eu vi essa luta que eu vou ler depois o teu comentário. Não vai mentir, hein? Fala a verdade. E aí, Meloto, fale sobre a última luta do card preliminar que deve acontecer lá pelas 6:30 da manhã. Coisa de maluco. Eu vou acordar às 3 da manhã para ver. Eu já tô preparando aqui minha rotina diária aqui para chegar lá Você mais preparado. Manhã, Meloto, você vai dormir que horas? Eu vou tentar dormir umas 9, 10 horas no E máximo, vai mas eu conseguir? vou ter que acordar. Não tenho o que fazer, cara. Eu vou dar um jeito. Eu tenho que fazer, cara. Eu tenho que administrar o MFC lá, o bolão, né? Então tem que estar no horário ali. Prazo é prazo. Vai lá. Então, essa é a última luta do card preliminar mesmo. O Maheshat, cara, o Maheshat já nocauteou o Steve Garcia faz um tempinho já, mas ele é um cara que é perigoso, não dá pra subestimar. Ele tá como zebra aqui, pelo que eu vi nas casas de apostas, né? O Young é favorito. Os dois são nocauteadores. O Young mais do que ele, pelo que eu vi, porque ele tem um retrospecto de nocautes interessante aqui, bastante nocautes aqui, 6 nocautes na carreira, das 9 vitórias dele. Então, é uma luta que tende a não ir para decisão, baseado nessa exposição que o Young possui. Cara, eu confio um pouquinho mais no Maheshat nessa aí. Eu vou de Maheshat, pelo que ele já fez no Vou UFC. dizer que isso aqui é engraçado, porque quando você vai ver a luta do Maheshat contra o Steve Garcia, que aconteceu em 2022, é impressionante, porque aquela luta, tipo assim, o Steve Garcia sempre lutou do mesmo jeito. O que eu vi foi o Maheshat punindo um cara que só faz uma coisa. Então, vendo aquela luta, eu pensei, Maheshat vai longe, Steve Garcia chegou no teto dele. Foi exatamente o contrário que aconteceu. Muito doido. Só para dizer que essa luta é a luta mais equilibrada do evento inteiro, tá? Tá pagando 2 o Maheshat e 1,80 o Young. Claro que tem uma variação aposta para casa de aposta, né? Mas mais ou menos isso. E aí, Melotíssimo, a gente chega no card principal, por favor. Que horas a previsão para começar o card principal? O Meloto vai estar acordado. E qual a primeira luta dele? Bom, o card principal está previsto para começar às 7 da manhã e a gente vai ter a primeira luta entre o Tyler Nuranaj contra o Kefir Crosby. Da onde veio esses dois? China e Irlanda. Vamos lá. Exatamente, o chinês. Pois é, aqui é dois caras que também têm a predileção de nocaute, principalmente o chinês. Nenhuma luta dele foi para decisão. Das 12 lutas que ele tem na carreira, 10 nocautes aplicados e uma finalização aplicada. Ele foi nocauteado uma vez. Não vem da maneira tradicional, né, dos caras entrarem no UFC pelo Contender, Road to UFC. Esse veio direto mesmo de eventos asiáticos, né? Então, o que para mim isso depõe a favor dele. Eu gosto quando os caras vêm direto, sabe? O pessoal olha assim, opa, esse aqui tem nível. Ele chegou a lutar no Road to UFC, mas ele não veio por lá, ele saiu de outros eventos. Então eu considero isso um ponto a favor dele. E, cara, incógnita total por conta do retrospecto dele das lutas não passar do segundo, terceiro round ali. Eu vou no Nureage por nocaute. Eu acho que esse chinês aí tem mais chances de nocautear mesmo. Cara, eu vou te falar que eu tô coçando minha cabeça pra tentar ir numa dessas
ver se eu mudo meu palpite num campo minado. Mas vamos lá. Meloto, segunda luta do card principal. Também uma luta um pouquinho já mais equilibrada. O que a gente tem aí? Bom, depois a gente vai ter o Sumo da Edge contra o Kevin Borras. Aqui é uma luta entre dois caras que estão há mais tempo no UFC. O Sumo da Edge bem testado, o Kevin Borras também. Tiveram um teto aí, é bem óbvio, né? Mas ainda podem evoluir. Principalmente o Kevin Borras, que é o atleta que eu coloco mais condição para vencer aqui. Ele já deu trabalho numa luta contra o Joshua Van. Venceu o primeiro round da luta contra o Van. Então, é um peruano que vai para cima, agressivo, gosto do estilo dele, e acho que ele tem mais chance de vencer o Sumo da Edge, que é um cara bem constante aí, às vezes tá bem, às vezes não tá, na mesma luta também, às vezes tá muito bem, às vezes volta e meio fica mal de novo. Então eu confio um pouquinho mais no Borjas, acho que ele, consertando alguns defeitos aí, tem até a chance de entrar no ranking. E aí chegamos, Meloto, na antepenúltima luta da noite lá na China, amanhã aqui no Ocidente. Sergei Pavlovich, terceiro colocado no ranking, contra o Valdo Cortez Acosta, que vem surpreendendo, né? O dominicano, sexto colocado no ranking. O que você tem para dizer desse encaixe aí? Bom, os dois aqui são, principalmente o Pavlovich, né, nocauteador. O Valdo tem o boxe forte também, ele é bom nessa área, ele chegou a lutar no boxe. Só que o Pavlovich tem um punch mais forte, é um cara que já venceu lutadores melhores. Eu acho que ele, em pé, a tendência é que ele leve vantagem, embora o Valdo pareça ser um cara mais técnico, mas o Pavlovich tem poder de causar mais danos. Então, por esse aspecto, eu vou de Pavlovich nessa. De repente, até usando o... Ele não é tão forte no grappling, mas eu acho que ele tem mais chances de levar essa luta pro chão do que o Valdo. Então eu vou de Pavlovich nessa. E aí, no Common Event, uma outra luta bem interessante. Brian Ortega, quarto no ranking. O Brian Ortega chegou a ser um lutador que eu admirei muito. Eu ainda admiro, mas ele teve um sudoeste ali, até aquela luta contra o Max Holloway, que foi muito impressionante. E vem numa fase de perde-ganha, claramente numa fase descendente na carreira, né, Meloto? Pegando um ex-campeão da categoria de baixo, o Aljamain Sterling, 7 no ranking, e bem favorito para essa luta. Você concorda com esse favoritismo do Aljamain? Um joguinho pragmático dele ali, mas o Brian Ortega tem as finalizações. O que você acha dessa luta, Meloto? Aqui é a luta do controle contra a definição, né? A típica luta de estilos nesse sentido. E como o Sterling é bom nessa área do grappling, é difícil de vencer ele nessa área. Tem que ser um cara que também consegue controlar a luta e definir onde ela vai, como o Evloev, né, por exemplo, fez. Então eu concordo mesmo com o favoritismo. O Brian Ortega tem uma baixa frequência de lutas, ele tem áreas aí de que não se esforça tanto. Eu pelo menos tenho essa sensação assim que o talento que ele tem não foi a mesma dedicação, assim, é uma pena. Eu achei que ele ia ser campeão e eu acho que ele já bateu no teto aqui. Vou de Sterling nessa por decisão. Eu concordo, inclusive com a análise que você fez com a sua opinião sobre o Brian Ortega. E aí, Barbie, chegamos na ADLP. Ai, 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 hein? A coisa vai continuar desagradável para Johnny Walker. Vai enfrentar Zhang Mingyang nessa luta principal. É zebra, o brasileiro, irmão do Walter Walker, segundo o Meloto. Vamos começar por ele, Barbie. Quem é este Johnny Walker de agosto de 2025 que vai lutar na China neste sábado? Sempre muito autoconfiante, mas na prática, que lutador você acha que vai entrar no octagon?
Oh, uma excelente pergunta, meu querido amigo Fabiano Rampazzo, porque eu não vejo Johnny lutar há mais de um ano. E eu não vejo Johnny ganhar há mais de dois. Sabe? Então é uma coisa extremamente complicada você querer falar assim das coisas boas que ele faz tecnicamente no octógono, sendo que as últimas lutas dele basicamente foram ele conseguindo alguns chutes baixos, conseguindo alguns pouquíssimos golpes em outras regiões, até morrer num diretaço, num overhand, num cruzado. Foi assim a luta dele contra o Ankalaev. Foi assim a luta dele contra o Ozdemir. Tipo assim, o Johnny, quando ele entrou no UFC, ele era exatamente o canhão de vidro, como a gente define, né? Porque muita gente fala, pô, foi um hype gerado do nada, mas não foi. Tanto que se você pegar o nível dos lutadores que ele enfrentou, nessas primeiras lutas que ele fez dentro do evento, ele estava pegando caras invictos, ele estava pegando caras que já estavam dentro do ranking. A primeira luta que ele fez no UFC foi contra o Khalil Rountree Jr. E ele passou o caminhão, sabe? De uma forma técnica. Pegou no clinch, maltratou, definiu na cotovelada. Ele estava mostrando muita capacidade atlética, ele estava mostrando muita capacidade de definição, um olho para a coisa, boas fintas também, brincando com o timing do adversário. E aí o que aconteceu? Ele foi fazendo essa questão de ir para uma academia, ficava 2 dias, ia para outra academia, ficava 2 dias. E o que aconteceu é que ele mostrou que ele estava meio que aprendendo, na minha opinião, as coisas erradas. Porque ele se firmou muito na academia do Conor. Esqueci aqui o nome do técnico do Conor, mas é um nome extremamente conhecido. Não, não, mas eu lembrei agora. Okay? John Kavanagh? John Kavanagh. Isso. Firmou lá com o John Kavanagh e foi engraçado porque eu achei que o John Kavanagh meio que destruiu o Johnny como lutador. Porque mesmo que ele tenha se tornado um cara, tipo assim, capaz de fazer lutas a longo prazo, ele estava lá com as fintas, com os chutes baixos, sabendo pontuar, sabendo não se expor. Ele também perdeu o que fazia ele um atleta excepcional, né? O que fazia ele um potencial top 20 dessa categoria, que era a capacidade explosiva, o poder de nocaute, a habilidade que ele tinha, a estrela, né? Como a gente fala às vezes. E para se tornar um cara muito de fintas, timing, chute baixo, que não é um estilo que encaixa muito bem com o jogo dele, sabe? Então, desde que ele começou a sequência de derrotas dele dentro do UFC, que foi contra o Corey Anderson em 2019, ele só ganhou 4 vezes. Ele até conseguiu engajar uma sequência aí de 3 vitórias consecutivas e boas vitórias, sabe? Foi contra o Cutelaba, contra o Craig, contra o Smith. Não vou dizer que são as vitórias mais espetaculares do mundo, mas ele ganhou de forma bem tranquila de todos esses lutadores. Depois o nível subiu e ele novamente voltou a tomar esses nocautes que ele parece um cara de desenho animado, sabe? Ele sofre bastante contra caras que têm mão pesada, que têm uma habilidade de encurralar, porque os fundamentos defensivos dele não são bacanas, o queixo dele não é exatamente resistente. Ele é um cara muito grande, muito forte, ele corta bastante peso, e infelizmente o jogo dele agora tem muito mais prioridade em pontuar em cima do adversário do que em realmente causar dano, o que na minha opinião é um desperdício de um dos caras mais atléticos com maior poder de fogo dentro da categoria inteira, sabe? Eu acho realmente que o Johnny pegou uma forma de aprendizado completamente diferente do que as habilidades dele deveriam proporcionar a ele. Beleza, talvez ele não fosse vencer todas as lutas se ele priorizasse muito essa questão de vou achar o golpe e nocautear o adversário, mas eu acho que ele teria tido mais sucesso como lutador dentro do UFC. Esse é o Johnny Walker. Ótima análise, Barbie. Obrigado por lembrarmos, né, dessa trajetória do Johnny, do momento que ele se encontra agora. E do outro lado, quais são os seus conhecimentos? O que você tem para falar, para contar para a gente, Barbie, sobre o Zhang Miyang, recém-chegado no UFC, chegou impressionando e está aí cotadíssimo para sair com uma vitória contra o Johnny Walker nessa luta. O que você tem para falar para a gente sobre esse lutador chinês? O Zhang Yang até agora impressionou muito, muito mesmo, já mostrou um excelente poder de nocaute, uma boa habilidade na trocação, variando bastante os alvos. Ele também prioriza bem os chutes baixos, mas mixando com um boxe de categoria, tem boas cotoveladas. Até o momento é difícil a gente fazer uma previsão à distância nesse sentido, porque todas as lutas dele terminaram em menos de 4 minutos.
ou em 4 minutos. A que mais durou foi a última contra o Anthony Smith, e essa luta foi um massacre, sabe? O Anthony Smith foi reduzido a nada muito cedo na luta, e o Ming Yang só trabalhou o ground and pound até o juiz eventualmente interromper. Antes disso, ele tinha outras vitórias contra o Adi Dias, contra o Brandon Ribeiro. O Brandon até que deu uma revivida no UFC, mas eu não considero que essas vitórias tenham sido vitórias extremamente impressionantes, só que o Zhang Miangyang, como um lutador até o momento, está se mostrando um cara digno de se ficar de olho. Ele é jovem para a categoria, tá aí com... Acho que ele tá com 27, 28 anos de idade nesse momento. Um cara jovem que tem uma habilidade na trocação, que já demonstrou um potencial de trabalhar por cima, um certo jogo de jiu-jitsu, entrou na guarda do Anthony Smith, que beleza, pode não ser o cara mais perigoso do mundo, mas ele sabe o que tá fazendo ali. E conseguiu trabalhar com ground and pound sem demora, conseguiu bater bastante no adversário. Ele até agora não passou nenhuma adversidade nas lutas dele praticamente. Até mesmo as lutas que tiveram um certo equilíbrio na trocação, ele fez a diferença valer em termos de poder de fogo, velocidade, e até o momento vem impressionando bastante. Ele fez várias lutas bem rápido. Eu acho que está indo aí para a quarta luta em 2 anos. Bom, menos de 2 anos, né? Quarta luta em 1 ano e meio desde que ele entrou no UFC. E assim, até uma análise meio rasa, infelizmente, porque o que eu tenho para falar dele são só coisas boas. O cara entrou e esmagou os adversários, fez eles parecerem que não mereciam estar ali, que acaba que é uma das coisas que a gente mais conta quando a gente fala de quais são as perspectivas para um lutador a longo prazo. O lutador tem que fazer a competição de baixo nível parecer competição de baixo nível, e até agora o Zhang Mingyang tem feito isso muitíssimo bem. É interessante porque se a gente comparar com esse início de carreira que o Johnny Walker teve, eu acho que o Mingyang, mesmo que ele tenha os mesmos resultados rápidos, ele constrói nocaute de uma forma muito mais clara, e ele mostra o boxe dele também de uma forma muito mais clara. São as combinações, os ganchos de esquerda, a forma que ele estabelece o jab e que ele trabalha os chutes baixos, enquanto o Johnny era uma capacidade atlética, uma visão de nocaute, mas eram golpes assim, não normalmente vistos, e que são golpes difíceis de trabalhar em combinação, pegadas faturas, dados. O Zhang Mingyang aparenta já ter um jogo muito bem estabelecido em termos de boxe na ofensiva. Eu não sei se o Johnny vai perguntar muitas coisas para ele nesse confronto, mas até o momento não passou terreno nenhum. Barbie, eu, ouvindo você falar sobre os dois lutadores, né, desconfio, não sei ainda. É verdade, Cavaleiros e Donzelas, não sei mesmo qual é o palpite do Barbie, mas eu desconfio. E eu quero saber, não só se você realmente acha que o chinês vai vencer essa luta, esse é o meu palpite, para o seu palpite, mas se também você acha que o John Jones vai ser nocauteado nesta madrugada, amanhã, deste sábado, por este chinês avassalador. Acertei no seu palpite? É isso, Barbie? É exatamente isso. Eu acho que o Johnny perde essa luta, eu acho que ele perde por nocaute, obviamente, como eu já falei múltiplas vezes aqui, é um atleta, a capacidade atlética dele é extremamente alta para a categoria, e ele tem muita capacidade de aprendizado também. Ele já se mostrou capaz de escutar um corner, já se mostrou capaz de aprender coisas novas. Pode ser que ele venha completamente diferente, mas é um casamento muito ingrato, sabe? Eu lembro que quando casaram a luta do Johnny contra o Jamahal Hill, o Johnny estava vindo de uma performance que foi até bacana contra o Thiago Marreta, uma luta que foi para decisão. Teve gente, inclusive, que pontuou pro Johnny nessa luta, não eu, mas teve gente. E eu tava falando, eu acho que o Jamahal Hill vai nocautear e vai nocautear rápido, porque diferentemente do Marreta, o Jamahal vai comer espaço do Johnny. E foi isso que aconteceu nas últimas lutas que o Johnny teve recentemente, que os adversários estavam cortando o espaço dele, sabe? E infelizmente o Johnny, com o jogo dele, com a guarda baixa dele, com as fintas e querendo trabalhar só chute baixo, ele precisa de espaço para trabalhar porque ele não consegue impor muito seu poder ao adversário. E ele está enfrentando mais uma vez um boxeador com ótimos fundamentos que vai tentar estabelecer o jab, colocar combinações e tentar encurtar a distância para trabalhar da média para curta, onde ele vai ter uma vantagem muito significativa. Então, tipo assim, o Johnny vai ter que ou se movimentar muitíssimo bem, que é uma coisa que ele faz, assim,
Como que eu posso dizer? Os instintos dele de movimentação são interessantes, mas ele faz as coisas do pior jeito possível. Ele cruza as pernas constantemente, às vezes ele até se encurrala. Ele precisa ter uma performance muito bacana nesse sentido, para não deixar a luta chegar nunca na média para curta distância, que ele vai ter uma desvantagem muito grande. Ou ele precisa fazer o Ming Yang saber que na curta distância, ele também tem poder de nocaute e precisa ser respeitado. Só que eu não acho que o Johnny tem essa capacidade de contragolpe, eu não acho que ele tem esse fundamento técnico para entrar na média e começar a trocar socos. Toda vez que ele começou a fazer isso, ele tomou bastante atraso e eu não consigo enxergar essa luta, baseada no que eu sei dos lutadores neste momento, sem pensar nas perspectivas de melhora que o Johnny possa ter tido, porque, como eu falei, é um atleta de alto nível e é um cara que sabe escutar o corner dele, é um cara que aprende coisas novas, mas baseado no que eu sei desses atletas, eu não consigo enxergar um resultado que não seja Zhang Mingyang por nocaute. Eu acho que vai ser mais um nocaute aí na carreira do John. Como sempre, Barbie, obrigado pela análise. O maior e melhor analista de lutas deste Brasil Aronil. João Menegatti Barbie. É nosso. É 3 tapinhas. E bora pro Campo Minado. Campo Minado. Bom, Campo Minado, né, que não vem contando boas histórias aos meus ouvidos neste ano de 2025. Depois, abre parênteses, de levantar o troféu do primeiro ano de Campo Minado, eu, Rampazzo, venci. Nesta segunda temporada, contudo, estou me fingindo de morto lá no fim do placar. Aliás, algum de vocês tem fácil o placar aí, por favor? Eu tenho aqui. Bom, o Barbie tá em primeiro lugar, né? Com 10 pontos. Eu tô em Meloto, desculpa cortar. 10 pontos cravado? 10.0? Exato, 10 pontos. Gravadíssimo! Vamos ter que engolir essa miséria. Não, e vai para 18 agora. Mas vai, continua. Eu tô com 5.43, segundo colocado. E em último lugar, está Rampazzo com 3.56. O atual campeão está em último lugar com quanto? O campeão do Velho Testamento. 3.56. E você tá com quanto? 5.43. E eu tô com quanto? 3.56. E você tá com quanto? Ah, vai a merda, cara. Calma aí! Calma aí! Pô, tá tirando com a minha cara? Porra. Eu sei. Eu lembrei disso na hora. Vamos lá. Bom, Campo Minado. Primeiro um recap do evento passado do Plessis versus Chimaev. Começando com Barbie, que foi de Anthony Hernandes vencendo Chase Huber, pagando 3,50. Tchek pro Barbie. E eu queria só comentar essa aqui, porque eu também fui de Hernandes no bolão do Meloto. Eu sei que aqui ao vivo eu falei que eu achava que eu ia ganhar, depois eu tava pensando nessa luta, pensando, bicho, a diferença atlética, eu acho que é muito bizarro. Ele não se contém, Meloto. Depois tivemos o Meloto indo de Lerone Murphy, vencendo Aaron Pinko, pagando 2,63. Check pro Meloto também. E aí eu, Rampazzo, fui de Dricos do Plessis, vencendo o Khamzat Chimaev, pagando 2,75. Quen pra mim. Fiquei feliz com o resultado, porque eu acho, né, o Chimaev um lutador mais interessante para encabeçar essa categoria dos pesos médios, né? Ele é mais vocal, é uma persona, uma personalidade mais interessante, que apesar da luta mais monótona, foi de fato uma luta monótona na acepção da palavra, né? Ela foi monocórdia, foi muito dominante, a gente já falou um pouco sobre isso aqui, e eu me vi torcendo contra o meu próprio palpite, porque eu estava realmente torcendo para o Chimaev levantar a taça como levantou. Contudo, Campo Minado, eu estou na rabeira lá atrás, e meu palpite para esse Campo Minado tá ping-pongueando aqui na minha cabeça, mas vamos lá, porque eu sou o último a falar. Meloto, você é o primeiro. UFC Xangai, Walker versus Zhang. Qual é o teu palpite no Campo Minado?
O meu é no Kevin Borjas, vencendo o Sumo da Edge, tá pagando 2,30. Vou aos pouquinhos, vou chegando no Barbie lá. Ok, tá anotado. Ô Barbie, qual que é o teu palpite, seu canalha? Se você cravar essa, cara, você fica proibido de participar das próximas 2 edições de Campo Minado. Não, ele nem precisa mais, até o final do ano, não precisa mais participar. Meus amigos, eu já estou tranquilo, eu já estou contando meu dinheiro aqui. Falo seu Capitão Carisma, o homem mais rico deste podcast, o ídolo de milhões. Eu queria falar que o meu campo mirado vai ser no Westin Wilson vencendo Isa. E eu queria falar mais, porque o Meloto já deu a entender. Mas assim, se você aposta nesse esporte, você tem que entender o tanto que ele mudou. Essa odd é ridícula. Ela é patética, ela não faz nenhum sentido. Por que um cara que nunca ganhou no UFC, a única luta que o Isa fez no UFC foi contra o Mosquitinho? E eu vou dizer assim, beleza, ele mostrou que ele sabe lutar, mas ele tomou um cacete. Aí você quer falar que ele vai pagar 1,8 contra um atleta que já fez 3 lutas no UFC, que beleza, ele tomou 2 cacetes e ganhou uma luta. Eu acho que Isa é favorito mesmo, mas essa odd é ridícula. Essa odd deveria ser um campeão dominante contra um desafiante que a gente não bota fé, um cara do top 6. Não deveria ser um cara que nunca ganhou dentro do evento contra outro cara de baixo nível. Isso é ridículo e eu vou ficar com 18 semana que vem, porque seu capitão sabe, meu patrão. O Isa tem 2 derrotas, viu? Ele perdeu numa outra passagem dele no UFC ainda. Perdeu pro sul-coreano. Então o Barbie tá indo de Westin Wilson vencendo o Isa, pagando 8,0. Não vai bater. E eu estou indo, mudando minha estratégia, eu estou indo de Loner Kavanagh vencendo Charles Johnson pagando 1,50. Preciso pontuar. O ano é longo. Há muito tempo ainda para acontecer. Tem muita água para passar debaixo deste rio. Vamos garantir esses 0,50 pontinhos aqui e tá tudo certo. Tá tudo certo, porque isto aqui é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. O senhor me aguarde, Barbie. Tapinhas de despedida, né? Diferentemente da edição passada, que tava todo mundo distribuindo flores e arregando, galera, o triozinho tá bravinho aqui, pelo que eu tô vendo aqui, né? Vamos começar com você, Meloto. Teu tapinha de despedida vai na cara ou vai no ombro? Vai na cara desses jornalistas que estão, mais uma vez, cometendo um grande erro no ranking peso por peso e em outros rankings também do UFC. Eu quero nomes, me dê nomes, eu sou trabalho com nomes. Eu prefiro falar mal aqui pelas costas mesmo, que pela frente é falta de educação, né? Então, vamos falar mal. Eu não sei os nomes, não tem como saber. O UFC acho que esconde os nomes do pessoal que vota nos rankings, porque antes eu conseguia ver com fácil acesso, agora eu teria que pesquisar um pouquinho mais aqui. Mas é essa imprensa imunda, né, que eu não faço parte mais, que eu não tô mais me importando tanto com isso. Cara, como é que pode o Chimaev, com uma vitória pelo cinturão, 5 vitórias sobre ranqueados, e o Pantoja, com 5 vitórias pelo cinturão e 6 vitórias sobre ranqueados, o Chimaev está na frente dele no ranking peso por peso. É um absurdo. Cara, eu acho, assim, tudo bem, o Chimaev vende muito, chama muita atenção, né, todo mundo quer ver as lutas dele, o Pantoja, né, pô, injustiçado aí, mas beleza, né? Só que isso não pode entrar no ranking, cara. Esporte e business, eu cheguei a comentar isso no Twitter. Tudo bem andar lado a lado, né? Uma coisa ali complementa a outra. Mas isso aí extrapola o negócio do business. Para mim, isso aí vamos botar então quem vende mais, ou quem eu acho que é o melhor lutador por achismo, né? Por potencial do que pode fazer, né? E isso ainda é discutível. Então, o meu voto aqui um baita de um tapinha na cara dessa galera aí que tá seguindo os próprios passos do UFC, né? Porque tudo bem o UFC fazer isso, eu não me surpreendo mais, né? O UFC pegar e dizer que o John Jones é o número 1 peso por peso, naquelas condições que estavam há um pouco tempo atrás aí, né? O John Jones não lutava contra ninguém, não defendia o cinturão contra ninguém, e era o número 1 peso por peso, segundo o Dana White. Mas a imprensa, mano, fazer isso, colocar o próprio... de seguir o mesmo discurso do UFC,
né? Porque é isso que está acontecendo. Colocando os caras ali por causa do nome, porque pra mim os números, 5 defesas, 5 vitórias pelo cinturão, o cara é campeão há 2 dias, já passou o outro. Então, pra mim não faz sentido nenhum. Sabe o que eu acho? Que a gente deveria receber um tapa na cara por levar a sério esse ranking peso por peso do UFC. Deveria parar de levar a sério esse ranking. Ele não faz o menor sentido, realmente. Tem sido alvo de críticas por todos nós, não só nós três, mas nossos colegas também, de Pop tá no canal Contra Golpe, né, os outros canais, o tempo todo, há mais de um ano, há mais de ano, criticando a construção e a posição desse ranking. Cada hora é uma história diferente. É inacreditável, realmente. Eu concordo com tudo que você falou. Bom, o meu tapa de despedida vai na cara do árbitro da luta principal da última edição do UFC, Dricus du Plessis versus Khamzat Chimaev e Mark Goddard. Porque o que esse senhor fez, aliás, pouca gente falou disso, poucos canais falaram disso, eu não sou o primeiro e nem o único, mas poucos falaram disso, que eu considero um absurdo e deveria ter sido falado por todo mundo, que é da onde que o Mark Goddard achou que ele tinha um direito de mandar a luta levantar e ficar de pé 2 vezes, quando o Chimaev estava por cima do du Plessis, numa luta, num momento de amplo domínio, galgando posições, golpeando, e o Mark Goddard simplesmente decide que aquilo tem que parar e que eles têm que continuar e lutar em pé para dar uma chance para o du Plessis. É inacreditável aquilo ter acontecido 2 vezes. Eu acho até que foi pouco criticado na transmissão ao vivo do UFC Fight Pass, do UFC Fight Pass aqui no Brasil. De novo, pouca gente comentou disso. Eu achei isso um erro grotesco. Eu achei isso inacreditável. Acho isso deveria ter, não sei se foi criticado pelo Dana White. Eu achei uma coisa bizarra. Porque se o du Plessis encaixa uma mão e nocauteia, gente, de novo, cara, o Chimaev estava num amplo domínio, escalando posições, buscando uma finalização e golpeando. Não cabia aquele pedido. Não fazia o menor sentido. Ele aconteceu não uma vez, mas 2 vezes. Tapa na cara do Mark Goddard. Barbie, a palavra é para você. Senhoras e senhores, soldados, venham aqui com o seu Capitão Carisma, o rei de Montreal, o 10º planeta, o ídolo de milhões e o bem maior, porque aqui eu vos trago a verdade. E na verdade, eu só vou continuar muito aqui que os meus amigos já falaram aqui com vocês, porque é isso, meu tapa vai na cara de vocês, fãs. Mas talvez não vocês. Eu espero que não vocês. Eu espero que a nossa plateia seja um pouco mais educada. Porque a ideia não é, me entendam bem, a ideia não é eu não posso criticar uma performance de grappling, porque isso faz parte do MMA. Eu acho que foi uma luta chata. Mas, ao mesmo tempo, eu acho também que a culpa é do Dricus. E a gente tem que deixar isso muito claro aqui. O Chimaev poderia ter feito mais? Poderia. Mas isso aqui é opção dele e ele não precisa fazer mais e colocar a luta mais importante da vida dele em jogo, porque o oponente está simplesmente contente em perder 5 rounds da mesma forma. A gente tem que colocar essa diferença aqui extremamente clara, porque a galera que tá caindo em cima do Chimaev hoje tá ficando maluca. Eles estão achando que o cara ali do outro lado era um Zé qualquer e não o campeão mundial que já tinha 2 defesas, entendeu? Você não pode colocar o peso de se movimentar em cima do cara que está numa posição dominante. O tanto de gente que eu vi que o juiz deveria colocar mais regras nessa questão de se o cara tá amarrando a luta, mas eu não achei que o Chimaev tava amarrando a luta em momento algum. Pelo contrário, ele pegou crucifixo em 2 ou 3 rounds diferentes, ele tava tentando pegar as costas o tempo todo. O segundo round, que para mim foi extremamente monótono, foi aquele que o Chimaev quedou o Dricus perto da grade e passou o resto do round inteiro tentando pegar as costas do Dricus, que estava sendo muito hábil em tirar o próprio joelho. Isso deixou a luta extremamente travada, extremamente chata, mas aqui a gente tem que convir uma coisa, que o Chimaev estava tentando. Ele não estava sendo capaz, mas ele que estava na posição dominante. Então é aquela coisa tipo assim, bom, eu estou numa posição dominante, eu estou tentando progredir. O cara está me impedindo, mas ele simultaneamente não está fazendo absolutamente nada. Por que eu deveria perder essa posição? Sabe, para mim a única posição
A única posição que um juiz deveria levantar os lutadores se um atleta estiver sendo incapaz de melhorar a posição é a partir da guarda. Se você tá na meia guarda, se você tá no 100 kg, se você tá montado, se você tá nas costas, se você tá no crucifixo, o raio que o parta, quantas posições existem no jiu-jitsu, tá a incumbência de se movimentar é do seu adversário. Seu adversário tem que sair dali. Você já está numa boa posição, você não deveria ter a obrigação de fazer qualquer coisa a partir dali. Ah, mas isso vai fazer as lutas serem chatas. Pô, mas bicho, o que você quer? Você quer que o cara que está por cima... Ó, já existe uma regra que fala que se a luta estiver chata, quando ela estiver no chão, se a luta estiver parada, o juiz levanta. Já tem essa regra. Você quer que adicionar ainda mais regras que o cara tá numa posição extremamente dominante. Eu vi gente falando que o Chimaev deveria ter sido levantado quando ele tava no crucifixo, porque ele não tava conseguindo causar dano. Vocês estão malucos, vocês estão perdendo a noção da coisa. Porque você tá nessa posição, o adversário é incapaz de se defender adequadamente, por que que você tem que se movimentar e não o seu adversário? Sabe? Inclusive, existe uma escola aí que acha que o juiz nunca deveria levantar a luta. Eu sou contrário a essa escola, eu não concordo com isso, mas da mesma forma, eu acho que se um atleta já fez o trabalho de passar a guarda e está constantemente tentando se movimentar, e o atleta por baixo está sendo inefetivo em conseguir melhorar a própria posição, não existe razão alguma para a gente beneficiar o cara que está por baixo. E eu concordo muito com o que o rapaz falou, que o Godard estava insano em falar, vamos levantar essa luta, porque nada vai sair daí. Porque aqui a questão não é tipo quando a luta estava... Eu lembro que eu já falei uma coisa similar em lutas que elas ficavam travadas muito tempo no clinch, mas a questão é que clinch, quando acontece, pelo menos em teoria, ninguém tá pontuando ali. Mas só que o cara tá por cima do adversário, trabalhando um ground and pound, mesmo que fraco, tentando passar a guarda, ele está pontuando e o adversário não. E se você levanta a luta nessa condição, você está privilegiando um lutador, e isso é errado, isso é contra as regras. Porque você não tem que penalizar o cara que tá amarrando em prol do adversário dele. Isso aqui não é para ajudar o lutador que tá por baixo e vocês estão malucos de pedir esse tipo de coisa. Esse é o meu tapa na cara. O Brutamontes e Desdonzeladas, como vocês perceberam, o tapa de despedida do Barbo é uma mistura do meu espinho na garganta com o meu tapa de despedida. Ele pegou as duas coisas, fez um bem bolado e repaginou. Vou processá-lo por plágio e falta de criatividade. E os senhores e senhoras que assistirem esse evento, comentem aqui ao vivo o UFC da madrugada para eu saber se teve alguém realmente raiz que acordou que nem o Meloto, ou se o Meloto vai ser o único brasileiro que vai ver esse evento ao vivo. E, por favor, não deixem de dar o like, de compartilhar este vídeo com outras pessoas. E até quinta-feira que vem, porque estaremos aqui de novo na semana que vem, com certeza. Um beijo. Três tapinhas.